Bom dia, como vocês estão? Gente, hoje eu tenho uma coisa pra compartilhar, sabe? Que me veio assim numa meditação e foi bem forte assim, então ecoou bastante, na verdade, porque nem foi hoje, na verdade, que me veio essa reflexão e que me veio essa canalização. E aí ontem eu não consegui compartilhar e também não consegui refletir tanto. E aí ela veio de novo hoje. Que assim, eu não sou católica, né? E não sou cristã. É muito louco assim. Mas não sigo uma religião cristã. Mas não quer dizer que eu não valide a existência e a grandeza de Cristo, né? De Jesus, que foi Cristo aqui na Terra. E aí essa mensagem, ela veio assim dizendo que sobre o nosso processo de evolução, né? Porque às vezes a gente vem pra cá e a gente, claro, passa por tantas coisas, tantos desafios, tem tanto processo, né, pra gente evoluir. E aí, fora tudo isso, existe todo um contexto nesse mundo, né? Uma vida que já estava acontecendo antes da gente chegar, um sistema de como as coisas são, de como as coisas têm que ser e do que a gente precisa fazer, assim, né? E quando a gente chega aqui, já existe meio que um script. Só que a gente já vem com esse script lá antes de encarnar, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente se depara com uma outra realidade, né? E tem toda uma questão da gente não de ter o véu de Maia, da gente não se lembrar de muita coisa. Então a gente precisa meio que ir em busca de se lembrar e de se reconhecer. E aí me veio muito essa questão de quando a gente olha para Jesus aqui na Terra, Jesus, Maria e a figura de tantos outros santos e de tantas outras almas evoluídas que passaram aqui, a gente olha muito no sentido de uma distância tão grande de que tipo eles são santos, eles são gigantes e como a gente é pequeno e a gente às vezes fica com um sentimento dentro da gente assim de que a gente nunca vai chegar, sabe? De que a gente nunca vai conseguir vibrar como Jesus, sabe? Vibrava aqui na Terra, porque ele era Cristo, ele já era muito grande assim. E na verdade, o que Jesus veio fazer aqui foi justamente mostrar pra gente que nós, mesmo estando na carne, no corpo físico, vivendo na Terra, a gente tem total capacidade para evoluir e se tornar grande, tão grande quanto ele, assim, sabe? Esse é exatamente o motivo pelo qual ele veio até a carne, né? Para mostrar pra gente que somos plenamente capazes de expandir, que essa história do catolicismo, né, de subir aos céus, e essa ideia do céu, ela não é depois da morte. Tipo, a gente não morre, né? Quem morre é o corpo. Esse corpo físico morre. Mas a gente não morre, a gente continua, assim, a nossa alma, a nossa consciência, que a gente realmente não morre. Vai continuar, é uma jornada. Então, todos os dias, a todo momento, a gente tem plena capacidade de se expandir, de evoluir e de ir cultivando mesmo essa expansão,
essa evolução e para a gente conseguir sustentar essa presença maior dentro da gente, a nossa verdadeira alma, a nossa consciência, a gente precisa, claro, ir trabalhando muita coisa, mas não sei se vocês já tiveram principalmente católicos e cristãos que, por exemplo, têm uma conexão muito grande com Jesus, mas é claro que acho que isso vai para diversos contextos, mas é porque, como a minha família é muito católica e tem esse pensamento muito em Cristo, acho que me veio muito direcionado para essa figura, assim, e é claro, né, na nossa sociedade como um todo, Cristo, Jesus, né, Cristo encarnado, então Jesus, ele realmente conseguiu chegar a um número muito grande de pessoas enquanto pessoa, né, quem não conhece quem foi Jesus, né, então acho que talvez por essa ter talvez uma figura tão grande para a nossa sociedade hoje de ser encarnado, existem muitas outras, mas acho que realmente ele é a que mais é significativa, assim, enquanto sociedade, né? E às vezes a gente acha muito errado a gente pensar que a gente quer ser Jesus ou quer estar próximo, sabe, de alguém que vibra tão alto, como se a gente não fosse digno, como se não fôssemos dignos de ser grandes, sabe? E é justamente o contrário. Jesus veio dizer exatamente o contrário. Ele veio falar: somos dignos. Vocês são dignos. Todos somos dignos. Porque todos somos alma. Todos somos luz, sabe? E todos somos um. E aí, claro que às vezes a gente tá tão cego assim, perdido no que a gente, da gente mesmo, que a gente não consegue imaginar isso acontecendo. Ou se, tipo, por mais que você e eu acredite às vezes que é possível a evolução, que ela realmente acontece, que estamos trabalhando e vive esse processo de evolução, às vezes a gente se distancia muito de uma expansão porque a gente não se sente digno ainda. Então a gente fica revivendo o processo, a gente fica repassando por coisas que a gente já passou, que a gente já trabalhou, que a gente já entendeu. Mas o fato da gente não se sentir digno, da gente não sentir que realmente a gente já expandiu aquilo que a gente entendeu, a gente não consegue liberar isso e reconhecer que a gente está evoluindo, que é pra isso, a gente está aqui pra isso. A gente fica repetindo padrões nossos mesmo, e às vezes de outras pessoas próximas, como família, assim, mas a grande questão que eu queria compartilhar é exatamente isso, de falar que quando a gente encontrar no nosso caminho, seja fisicamente, ou através de um livro, através de um vídeo, enfim, de qualquer forma, porque acho que uma das coisas importantes que a internet fez assim para a humanidade é fazer com que a gente comece a perceber que presença não está necessariamente ligado à parte física, você está do lado da pessoa, né? Você pode se conectar com pessoas estando muito longe, muito perto, em outras eras, sabe? A conexão ela é muito maior do que a parte física, né? E com a internet a gente consegue ter essa percepção um pouco melhor. Então, é isso. Quando você encontrar uma pessoa ou as pessoas que você admira, assim, sabe? Que você vê realmente como um ser grande, de luz,
Ao invés de você se distanciar e se diminuir, mira nessa pessoa, sabe? Quem é o seu maior ídolo? Quem é aquela pessoa que você realmente valoriza, que você segue, sabe? Que é um guia, sabe, seu. Qual é essa figura? É Jesus? Qual é essa figura? E aí quando você entender quem é essa figura, você, ao invés de você fazer o movimento de se distanciar e de se diminuir, você vai fazer o movimento contrário, que é de seguir, sabe? Essas almas, essas pessoas, elas estão encarnadas para que a gente possa seguir, sabe? E não se diminuir e afastar. A gente segue e a gente vai a caminho da expansão e da evolução e de encontrar a nossa luz, assim, de se reencontrar enquanto alma, enquanto consciência ilimitada, imortal. Então você vai olhar para essas pessoas, olhar para essas figuras, olhar para o que elas falam, para o que elas fizeram, e você vai começar a seguir, sabe? Você vai começar a incluir elas na sua vida, se aproximar e não se afastar, sabe? Porque isso realmente vai fazer com que a gente fique cada vez mais longe. Então, se aproprie disso, sabe? Faça esse exercício mesmo de olhar para uma figura que você sente que é um guia, sabe, espiritual, que sente que é um guia, uma referência, assim, de ser humano. Não precisa ser tão ligado, assim, à parte espiritual, já que se você não for uma pessoa muito espiritualizada, muito conectada dessa forma, sabe? Por que essa pessoa é uma referência, sabe, pra você? O que ela tá te instigando? O que você tá querendo buscar ali, sabe? Porque é isso, as nossas referências são pessoas que de alguma forma representam aquilo que a gente quer buscar, sabe? Aquilo que a gente tá almejando em nós. E a gente então projeta tudo, né? Então a gente projeta e uma outra pessoa, a gente projeta pra fora e a gente acaba se deparando com alguém lá fora que talvez tenha exatamente o que a gente está buscando, ou que talvez também esteja perdida como a gente, né? A gente projeta tanto o que a gente busca enquanto ser humano, tipo, a gente tem que começar também a ter essa visão crítica de tipo assim, eu tô projetando o meu medo, a minha falta, eu tô projetando a minha dificuldade nessa pessoa, nessa situação, nessa questão, ou eu tô projetando algo que eu quero ser, algo que eu almejo, sabe? E aí a gente começa a trazer isso para próximo, sabe? Mas para próximo no sentido de se apropriar da ideia de que somos capazes, sabe? E trabalhando isso internamente. Então, às vezes, aqui a gente, né, no mundo, assim, a gente meio que inverteu um pouco essa... Claro, né, a percepção no contexto do mundo, ele nem sempre tá querendo guiar a gente para esse sentido da evolução, né? Então, esse conceito de ídolo, de ícone, de referência, hoje está muito ligado aos artistas, a cantores, atores, enfim, figuras públicas nesse sentido, influência, algumas figuras públicas que na verdade o que elas têm que a gente quer é a parte financeira, um destaque, né? Muitas vezes é a gente alimentando o nosso próprio ego, mas existem bons exemplos. Existem boas referências, mesmo que elas não estejam mais encarnadas, mesmo que elas não estejam mais compartilhando essa mesma era que a gente, apesar de que tem, mas mesmo que não, existe como a gente acessar, sabe? É possível você acessar Jesus, mesmo que ele não esteja mais aqui, né? De diversas formas, uma delas é através de uma religião católica, cristã, por exemplo, mas cristã, ou não também, porque não há limites na espiritualidade, mas existem formas, assim como existem formas de você acessar diversos outros sábios, Buda, Gandhi, enfim,
Madre Teresa de Calcutá, enfim. Existem diversas referências que é possível acessar. Mas se você começar a perceber e ficar atento no seu dia a dia, você vai perceber que ao seu redor você consegue, às vezes, não que uma pessoa completamente vai te dar essa referência, mas às vezes uma pessoa que está ali ao seu redor, ela consegue te ser uma referência em alguma coisa, porque você admira ela nessa coisa, e aí você valoriza isso nela e em você, sabe? E aí, às vezes, a gente realmente busca grandes referências e ícones, e essas pessoas como Jesus, que foram gigantes em sua completude, mas ao nosso redor, as pessoas são feitas das suas luzes e das suas sombras, como eu falei, né? Já no Instagram várias vezes. As pessoas são suas potências e ao mesmo tempo elas também manifestam suas dores, porque a gente ainda está vivendo o processo. Então é possível aprender com as pessoas que estão ao nosso redor quando a gente começa a despertar mais esse lado, sabe? De valorizar as coisas boas e valorizar que os momentos difíceis ainda são questões a serem trabalhadas, assim. Mas a gente só consegue fazer isso, sinceramente, quando a gente faz isso com a gente, sabe? Quando a gente valida as nossas próprias questões, quando a gente valida a nossa própria existência, a grandeza que somos. Não é possível a gente amar tanto o próximo e respeitar tanto o próximo e... Enfim, a gente não consegue fazer pelo próximo, por mais que a gente ame, por mais que seja o amor de uma mãe com um filho, a gente não consegue ser grande o suficiente por uma pessoa, mesmo que você ame muito essa pessoa, se você não consegue ser grande pra você mesmo. Se a gente não consegue fazer pra gente, a gente dificilmente vai conseguir ser efetivo fazendo pros outros, sabe? Realmente fazer... ter ações que são transformadoras, que são grandes, que são boas, que são... Sabe, por mais que a gente queira muito, porque a gente não tá fazendo para a primeira pessoa que a gente precisa fazer, que somos nós. Então, se a gente quer transformar o outro, se a gente quer fazer pelo outro, a gente precisa fazer por nós mesmos, primeiro, antes de tudo, assim, sabe? E é isso, assim, a gente... É uma coisa que eu tenho feito muito e faz muita diferença, assim, é gritante, é muito absurdo. A gente tá muito acostumado a projetar tudo, né? Então a gente projeta os nossos anseios, nossas dores, a gente projeta tudo no externo. Mas quando a gente começa a olhar pra dentro e a gente começa a se conectar com isso internamente, a gente começa a perceber que toda vez que a gente olha pra fora, a gente tá olhando pra dentro de novo, sabe? E aí a gente consegue fazer movimentos de avançar, assim. Foi difícil? Foi difícil. Às vezes é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Vamos focar em uma coisa de cada vez, tá bem? Primeiro ponto importante vamos começar a nos aproximar das nossas referências de pessoas, de seres humanos, sabe? Não nos diminuir perante elas. Vamos nos engrandecer, vamos visualizar que somos capazes, sabe? E aí a gente começa a entrar em contato com a nossa luz, com a nossa própria luz, porque é isso que a gente busca, né? Quando a gente busca uma religião, a gente busca uma religação, né? Religião é religare. E religare é a quê, né? Ao divino. Só que o divino somos nós. O divino está dentro de nós, né? Nós temos uma fagulha do divino pra gente estar aqui, né? Pra gente existir.
enquanto alma, enquanto consciência, enquanto corpo, enquanto tudo, nós somos centelha desse divino, né? De Deus. Então, você pode buscar uma religião para fazer isso, mas você tem que entender o porquê, sabe? O que você tá indo ali atrás. E você tá indo atrás de você mesmo, sabe? Quando a gente vai atrás de Deus é porque a gente está buscando a nós mesmos, porque Deus está dentro de nós. Então, independe de se você tá ou não tá numa religião. O que realmente importa é se você está buscando Deus, ou seja, se você está buscando a si mesmo, a sua verdadeira alma, a sua verdadeira consciência. Então é isso. Axé, um grande beijo. Eu amei fazer esse vídeo, esse primeiro vídeo nesse lugar. Queria todos os dias esse ambiente. Um beijo grande pra vocês. Muito axé.